gravamento. Para você que está assistindo essa aula depois aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode falar comigo, tá bom? Deixa eu lá, então vou mandar ver. Essa aula eu vou mostrar o rosto, não, que eu tô com problemas técnicos aqui em casa. Então, assim, agora sim, então. Beleza. Como eu estava dizendo, dar aquela passada de olho em cima do conteúdo que nós já trabalhamos. Só abrir o pé de papo, o bate-papo aqui de novo. E mandar o Rafael aqui, beleza. Agora sim, vou desbloquear a reunião também. Então vamos lá, lindões. Então na última aula nós falamos sobre a hidrostática, essa frente da física que eu gosto pra caramba, eu gosto muito, acho bem bacana, muito aplicável. E aí nós vimos esse conceito de massa específica, que era a razão entre a massa e o volume de uma substância, então nós estamos falando de substância quando a gente fala de massa específica. E também nós vimos o conceito de densidade, que eu usei a letrinha D para representar a densidade. Também tem a mesma fórmula matemática, mas tem um conceito um pouco diferente, porque ele fala do volume do corpo. Qual a diferença entre substância e corpo? Olha, o corpo pode ser composto por várias substâncias. Aí sim nós vamos falar da densidade, tá bom? Então aqui embaixo eu mostrei para vocês como que a gente transformava, né, a unidade de medida de densidade, porque veja bem, densidade e massa específica é o volume em cima a massa em cima e o volume embaixo. Então massa é no sistema internacional quilogramas, mas pode ser usado em grama também. E volume no sistema internacional metro cúbico, mas também utiliza-se centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. Como que a gente transforma grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Que é o que a gente mais vai precisar de transformar, multiplicando por 1000. Ah, professor, por que é por 1000? Só você pegar a videoaula da semana passada e dar aquela passada de olho aqui que eu expliquei para vocês toda essa transformação. Show? Então vamos continuar nessa levada então. Aí sim nós entramos na hidrostática, e aqui nós começamos a falar sobre pressão. E por definição, pressão é a razão entre a força e a área, mas não é qualquer força. Essa força tem que ser perpendicular à área. Quer ver? Olha aqui. Então eu não sei se vocês vão lembrar, eu pedi para vocês considerarem que a força que vai ser aplicada nessa área aqui é esse vetor pretinho, tá? Lógico que a força está no meio da área, mas eu estou representando o objeto que está fazendo aquela força ali, que tem uma área de seção ali quadrada ou retangular, que seja, e eu estou representando esse objeto através desse vetor preto, tá bom? Aí eu decompus o vetor preto, eu decompus ele no vermelho aqui, que é a componente Y, e no verdinho, que é a componente X, tá? Deixa eu tirar essa força de atrito aqui que estava na... Aí, beleza. Aí, veja bem, vocês concordam que essa componente X aqui, ela não está fazendo nada em termos de pressão, ela não está pressionando a área, ela está cisalhando, como se estivesse querendo cortar a área. Isso não é, por definição, não é pressão. Então, essa força preta aqui, está fazendo pressão só através da componente Y, ou seja, eu estou desperdiçando força. Então, se eu fosse calcular a pressão, eu ia usar só a componente Y. Daqui a gente pode tirar uma conclusão, que a força que causa pressão é aquela força que faz 90 graus, que é perpendicular àquela determinada área. Então, sempre que quiser causar pressão, eu tenho que fazer uma força perpendicular. Se eu inclinar a força de qualquer ângulo, eu estou perdendo parte da minha força ali. Eu estou tendo uma desvantagem mecânica. Show? Beleza. Aí, bom, nós começamos a conversar agora sobre os fluidos, que é a ideia da hidrostática, né? Hidro significa fluido e estática é parado. E aí nós começamos a conversar sobre a pressão que o fluido causa em um determinado recipiente. Nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, também chamada de princípio, né? Ou lei de Steve. E aí nós começamos, eu falei das aplicações e tal, falei da pressão na atmosfera, né? Quanto mais você sobe na atmosfera, menor a pressão. Diferente da água, né? Quanto mais eu desço na água, maior a pressão. Por quê? Porque eu estou aumentando a coluna de fluido. A fórmula está aqui para falar disso, ó. E essa pressão ela depende do tipo de fluido, representado pela densidade, depende da gravidade, lógico, do campo gravitacional, que é quem atrai todo mundo em direção ao centro da Terra, mas também depende da altura de coluna de fluido em cima daquele ponto. Não depende do volume nem do formato do fluido, nem da quantidade de fluido, mas sim da altura da coluna, né? Então, por isso que quando a gente vai descendo, em algum fluido, em algum líquido, quanto maior a coluna em cima da minha cabeça, né?
ou em cima daquele ponto que eu estou analisando, maior vai ser a pressão naquele ponto. Show? E aí nós continuamos o nosso rap. Eu falei sobre o teorema de Steve, que foi quem manipulou aquela formuleta lá em cima, e aí através daquela fórmula ele chegou nessa conclusão aqui, ó. Que pontos de mesma altura em um mesmo fluido estão sob pressão, sob a mesma pressão. Né? Aí eu coloquei dois recipientes diferentes. Aí esse recipiente aqui é, né, de boa de entender, porque veja bem, a altura de fluido em cima do ponto Y é H. Aí quem está fazendo pressão aqui? A atmosfera, representada pelas flechinhas verdes, mais Vê se melhorou o microfone. Fala aí. Fala comigo. Melhorou? Melhorou. Show. Então vamos lá. Aí, meus lindões, Pascal, o Steven foi e provou isso aqui, né? Que a pressão dos dois pontos é igual, que estão na mesma linha, na mesma altura, né? E chegou nessa formuleta aqui, que considera a pressão atmosférica, né? Pressão nesses pontos aqui, por exemplo, é a pressão atmosférica, que está aqui somada, mais a pressão devido àquela coluna de fluido em cima daquele ponto. Show? Beleza. Aí eu falei com vocês do paradoxo da hidrostática, nós comentamos sobre isso. Quer dizer, que pela quantidade de fluido, pelo formato do fluido, dá-se a impressão de que o peso vai fazer diferença ali, mas no caso vai fazer diferença é só a coluna de fluido. Eu coloquei todos esses recipientes aqui, ó, independente do formato, independente da quantidade de fluidos, se a altura de fluido for igual, a pressão no fundo é igual também. A gente tem que lembrar disso aí, ó. Mesma ideia aqui da vida real, né? Isso a gente comentou. Aí eu falei da pressão atmosférica, eu falei da atmosfera no início, 5 camadas, tal, beleza? A quantidade de oxigênio é 20% na atmosfera. Eu vi um videozinho essa semana de um cara que ele trabalha, ele deve ser técnico em segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ele tem uma máquina que mede a quantidade de oxigênio, né, na atmosfera. Em geral tem que dar 20%. Aí ele colocou a máscara, a máscara que a gente está usando, e colocou a entrada do equipamento, do sensor do equipamento, dentro da máscara. Aí, obviamente, o percentual de oxigênio bem pequeno dentro da máscara. Aí eu já lembrei dos meus amigos que malham, né? Mandei já para eles lá. Porque, pô, pensa você treinar com aquela máscara no rosto com percentual de oxigênio baixo, quais são os problemas isso poderia gerar para a galera que está malhando? O cara pegar lá e apagar de repente, né? A taxa de oxigênio lá embaixo. Faz mal, cara. Faz mal pra caramba, Rafael. Porque você tem o seu trabalho muscular depende diretamente da quantidade de oxigênio, né? Do nível de oxigênio que você está mandando para o músculo. Se você está respirando um gás rico aí em CO2, quer dizer, abaixo dos 20% de oxigênio, você está correndo o risco de ter, principalmente, baixa eficiência muscular e risco de apagão também, de apagar, né, cara? De desmaiar. Então, vai ser complicado, cara. Eu sei que é uma coisa que a gente. Atividade física é um negócio que a gente tem que fazer, né? Mas talvez as máscaras que a gente compra em farmácia sejam melhores, elas são mais finas, né? Essas máscaras de pano que a gente tem utilizado, elas são mais grossas. Enfim, tem que tomar cuidado, né, cara? Mas eu acho que o professor de biologia ou a professora, agora eu não sei se você, acho que é a professora, né? Ela vai saber responder com mais propriedade
Os malefícios disso aí. Pergunta para ela, depois vocês me contam. Bom, aí, conversando sobre a pressão atmosférica, que Torricelli, bigode de gravata borboleta, falou pra gente que ele fez toda essa experiência aqui e ele chegou nessas conclusões aqui, ó. Conclusão número 1, que a coluna de mercúrio era de 76 centímetros de Hg era igual à pressão atmosférica, certo? Então, a atmosfera inteira faz uma pressão igual a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Conclusão 2, que ele chegou, que era a pressão atmosférica, tinha esse valor aqui, ó, unidades de sistema internacional, 10 a quinta, né? Aproximadamente 10 a quinta, dá 100 mil aí pascais, ou pascals, melhor dizendo. E a conclusão 3, que a pressão atmosférica era igual a uma coluna de 10 metros de água. Se a gente fosse trocar o mercúrio pela água, a pressão atmosférica daria, em termos de água, daria de 10 metros, uma coluna de 10 metros. Por isso que a cada 10 metros de profundidade você tem um aumento de 1 atm aí na pressão naquele determinado ponto. Aí, agora, o que eu vou fazer com você? O que nós vamos fazer agora? Aplicar rapidinho, fazer uma questãozinha só, para não ficar, né, de leve, bem de levinho, e depois eu vou continuar um conteúdo com vocês. O conteúdo chama-se Princípio de Pascal ou Prensa Hidráulica. Super aplicado no nosso dia a dia. Bom, questãozinha que eu trouxe para a gente trabalhar hoje, só para revisar a última aula, né, para não ficar no esquecimento, é essa daqui, ó. Lembra que nós fizemos uma questão dessa? O cara estava querendo medir a densidade do petróleo. A ideia é basicamente a mesma, né, dessa questão. Então se liga aqui, ó. Tá falando assim, em um sistema de vasos comunicantes são colocados dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se dissolvem. Não significa que não se misturam, tá? Lembra disso. Isso significa que eles não... Beleza? Tá aqui. Aí, olha só a ideia da parada. São colocados a água com densidade igual a 1 grão por centímetro cúbico, olha só, já deu fora do Sistema Internacional de Unidades, e o óleo com a densidade de 0,85. Aí ele vem, após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se numa das extremidades do vaso um dos líquidos isolados, que fica a 20 centímetros acima do nível de separação, conforme pode ser observado na figura. Então tá aqui, ó, 20 centímetros. Aí ele vem e faz a pergunta, determine o valor de x, quer dizer, ele quer saber qual a altura dessa coluna aqui, em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identifique o líquido que atinge essa altura. Que líquido que atinge essa altura aqui, ó? Olha só, olha as densidades. A densidade da água é 1 e a densidade do óleo é 0,85. Para você saber se esse líquido cinza claro fica embaixo do cinza escuro, beleza? É porque ele tem a densidade maior ou menor do que o líquido cinza escuro. Não sei se foi claro na minha pergunta. Vou refazer a pergunta assim. Quem tem maior densidade? O que está embaixo ou o que está em cima? Embaixo, né? Quem é mais denso, mais pesado. Quem é mais pesado fica embaixo. E quem é mais leve fica em cima. Então esse aqui com certeza é o óleo. Show, beleza, isso mesmo. Samuel e Camila responderam certinho. Óleo. Faz de conta que aqui está escrito óleo, tá? Óleo. Beleza. E aí, aí olha a pergunta, determine o valor de x, né? Tal, e identifica o líquido o líquido que atinge a altura x. Que líquido é esse, então? Que eu estou mostrando com o mouse. Água, show. Aí eu já posso eliminar duas alternativas, ó. Essa aqui, a A e a C eu elimino. Numa prova já me ajuda já na hora de, se eu não souber resolver a questão, eu posso chutar agora com uma probabilidade maior de acertar, de 50%, né? Antes era de 25%. Mas não vai ter jeito, não vou ter que fazer a conta. Aí, qual o princípio que eu vou ter que utilizar? Show, Heitor? Qual o princípio que nós vamos ter que utilizar?
esse ponto aqui e esse ponto aqui estão na mesma altura e fazem parte do mesmo fluido. Fazem parte do mesmo fluido. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou chamar esse cara de A e esse cara de B. Aí eu vou usar a ideia do Steven, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Pô, como é que você pode decorar isso? Pessoal, se a pressão fosse diferente, por exemplo, se no ponto A a pressão fosse menor do que no ponto B, você ia ver um movimento de fluido para o ponto A. Isso só aconteceu quando a gente encheu o frasco. Aí o fluido foi escoando. Depois que a gente terminou de encher os dois frascos aí, né, os dois vasos, esse e esse, que se comunicam, o líquido ficou em repouso. Ora, se está acontecendo repouso é porque eu tenho as pressões iguais em todos os níveis. Né? Se eu tivesse uma linha tracejada aqui, ia ter pressão igual, pressão igual, pressão igual, só que cada plano que corta esse desenho, horizontal, né, eu vou ter pressões iguais dos dois lados. Então, a ideia é sempre essa. Pô, se está em equilíbrio, não tem como esse ponto ter uma pressão diferente desse ponto aqui. Tem que ter a mesma pressão. Enfim, aí agora você desvendar o mistério de quem causa pressão no ponto A. Ora, quem causa pressão no ponto A? Essa coluna de 20 centímetros, mais a pressão atmosférica aqui em cima, que está aberto. Se tivesse fechado, não teria pressão atmosférica. E quem causa pressão no ponto B? A pressão atmosférica, a mesma pressão atmosférica, apesar da diferença de altura. A diferença de altura é muito pequena, então não dá diferença de pressão assim. E essa coluna de líquido aqui, ó, de X centímetros. Então, eu vou escrever exatamente isso aí, que nós fizemos isso na última aula. Como é que vai ficar? Pressão atmosférica, só que era outra questão. Aí, a pressão no ponto A é causada pelo óleo ali, vou colocar a densidade do óleo, a gravidade e a altura de óleo. Do lado direito, pressão atmosférica, a densidade do líquido X, a gravidade e a altura do líquido X. Eu quero saber ali. No caso é água, né? Estou botando... Podia ter colocado A de água. Aí, olha só que eu vou perceber que essa pressão atmosférica está dos dois lados. Quando eu passar uma ou outra para os lados, elas vão acabar se anulando. Outra coisa que tem igual dos dois lados. Isso, cheios, cara. A gravidade. Então tem gravidade aqui e gravidade aqui. Nos dois termos, então eu já posso cancelar. Aí olha o que eu fico. Opa, cancelei a densidade. Perdão, gravidade daqui. Show. Uau. Aí olha só que eu fico. Que é a densidade do líquido, do óleo, vezes a altura de óleo ali. Vezes a altura de óleo vai ser igual à densidade do líquido X vezes a altura do líquido X. E agora é só substituir. Existe a necessidade de transformar essa questão? Não. Por quê? Porque o que eu colocar de valor de densidade, né, de unidade do lado esquerdo, vai ser o que eu vou colocar do lado direito. Então vai acabar cancelando. Então não preciso multiplicar por 1000. Porque veja bem, se eu multiplicasse por 1000, eu ia ter que multiplicar por 1000 dos dois lados. Aí acabar cortando 1000 com 1000. Então não preciso. Então vou colocar aqui densidade do óleo 0,85. Alguém já prepara uma calculadora aí, por favor? E a altura de óleo, que era 20 centímetros. Do lado direito, a densidade da água, que é 1, e a altura de água, que é x. Aí eu vou fazer agora 0,85 vezes 20 dividido por 10. Olha só que moleza. Vou tirar aqui o zero em cima e embaixo. E aí vai dar... Boa. 2 vezes 0,85, que é igual a 1,7. 1,7? Ah, não, aqui não era 10, não, era 1, galera. Foi mal. Tô vendo aqui, falei eu, hein? Ah, não tem como cancelar os zeros, espera aí. Era 1, que a virgulinha saiu, ó. 17. Ah, escreveu, é uma maravilha. Para apagar. Aqui era 1,0. Boa. É, aqui vai dar 17 centímetros. Fora de escala, né? O desenho. Resposta. Letra D de jeans. Beleza?
Tranquilaço, né? Aí, veja bem, vou começar agora um conceito aqui com vocês, que é o conceito ou chamado de prensa hidráulica ou princípio de Pascal. Olha a ideia do cara. Bicho, como é que os caras geniais assim, né? Pascal falou bem assim, ó, uma mudança de pressão em um determinado fluido é transmitida integralmente para todos os pontos deste fluido. E olha a ideia do cara. Olha o que o cara pensou, galera. O cara pensou no seguinte. Imagina assim que eu tenho uma tubulação que vem com um certo diâmetro. Depois, o diâmetro da tubulação aumenta. Quer ver? Assim. Cilíndrica, tá? A gente que esse trem aqui é uma tubulação cilíndrica. Tentei desenhar bonitinho, mas é complication. Aí, olha só o que o cara vai fazer. Ele vai aprisionar algum fluido aqui dentro, tipo um óleo. Tá demorando pra caramba pra desenhar porque o computador ele tem vontade própria. No momento ele tá travadão. Então se liga. Então o cara botou um êmbolo aqui e um êmbolo aqui, ó. Uma válvula. Ou um registro, enfim. Um êmbolo aqui, outro aqui. E jogou um montão de óleo aqui dentro. Vamos botar óleo. Assim, podia ser qualquer líquido que não é compressível, né? Mas ele lançou óleo ali dentro. Jogou aqui o óleo.
Aí se liga na ideia. Se eu vier aqui, né, a área dessa seção aqui, esse cara aqui, ele tem uma seção assim, circular. E essa seção aqui também é circular, maior, né, claro. Vou chamar de A2 e essa aqui eu vou chamar de A1, área 1. Aí veja bem, o cara vai vir aqui, alguém vai vir aqui, olha o que o Pascal pensou. Se alguém vier aqui e aplicar uma força, que eu vou chamar de F1, essa força ela vai causar um deslocamento nesse êmbolo. Então o êmbolo vai, vamos supor que ele vai caminhar e vai vir para essa posição aqui, ó. Sacou? E aí, obviamente, o líquido que estava aqui dentro, o fluido que estava compreendido, né, que estava aqui nessa posição e foi arrastado até essa posição, ele vai deslocar, com certeza, esse êmbolo aqui. Então, esse êmbolo aqui também vai se mover. Só que, claro, que em uma distância bem menor, porque o diâmetro aumentou, né? Então, o fluido ali acaba que... Aí, veja bem, essa força roxa aqui, ela causou uma mudança de pressão. Ela causou uma mudança de pressão nessa parte do fluido, tanto que ele se deslocou. A pressão estava tanta que o líquido quis ir para um lugar onde tinha a pressão menor. Então, a força a força F1 causou uma mudança de pressão, vou chamar assim, na região 1, que é essa região aqui, ó. E essa mudança de pressão, segundo o Pascal, ela é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, ou seja, foi transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. E essa mudança de pressão, obviamente, então, afetou essa parte do fluido aqui, ó. Enfim, aquela mudança de pressão ali, na região 1, é igual a mudança de pressão na região 2. Agora, quem que causa pressão nessa região 1 aqui? A força 1 sobre a área 1. E na região 2, obviamente, foi produzida aqui, então, uma força devido a esse deslocamento de fluido, que eu vou chamar de força F2. Aí, olha só, na região 2, o fluido na região 2 causou uma força sobre essa área 2. E esse, ou isso, é o que a gente chama de princípio de Pascal. Essa aula, tá, e daí, professor? Quer ver? Vocês concordam comigo que o A1 é bem menor que o A2 só pela figura? Certo? Então, esses números são diferentes. O A1 é diferente do A2. Se o A1 é diferente do A2, o número de cima também tem que ser diferente, porque como é que eu vou manter a igualdade? Então, o A1 é menor do que o A2. Para manter a igualdade, F1 tem que ser menor do que F2. Aí você fala, tá, para que serve o princípio de Pascal ou prensa hidráulica? Para que a gente obtenha vantagem mecânica. Vantagem mecânica. Só estou abrindo a caixa de texto aqui que eu vou escrever isso. Obtemos vantagem mecânica com a prensa hidráulica. Eita. Quer ver? Vou mostrar uma aplicação para vocês na vida real. Só separei duas. Primeira, macaco hidráulico. Isso, exatamente, Samuel. Eu coloquei trocado? Deixa eu ver aqui.
Aqui é 2. Obrigado, Samuelzinho. Ops, 2 pincel não. Aí, olha aqui. Uma aplicação. Mas é. Show. Obrigado, amigões. Quer ver? Vou mostrar outra agora. Essa aqui é mais barra pesada, né? Graças a Deus existe esse tipo de aplicação. Se não existisse essa aplicação, na verdade, se essa teoria toda não existisse, a gente não ia ter grandes construções, né? Como é que constrói as coisas sem esse tipo de maquinário? Se liga aqui, ó. Toda hora eu tenho um fluido correndo por essas mangueiras aqui, quer dizer, num diâmetro bem pequeno. Aí quem está causando pressão aqui? Bombas, bombeamento de fluido, né? Na hora que o cara vai lá e mexe lá naquelas máquinas, né? Pois é. Isso. Só que naquela época, né, Samuel, existia escravidão, né? Como é que constrói hoje em dia? Quem ia construir? Quem é que ia levar nas costas? Ninguém, né? Então hoje em dia a gente só constrói devido a essas máquinas aí. Então, enfim, a essa aplicação zona aqui, ó, aquela época os caras construíram porque tinha trabalho escravo, mano. O cara morria na frente de trabalho lá, e aí daí eles botavam outro para trabalhar, mandava o cara carregar nas costas, com rolo, fazia rolamento, botava a tora embaixo e ia puxando a pedrona em cima. Aí na hora que o rolo chegava lá no final da pedra, botava outro rolo na frente e ia levando pro rolamento. Não, não é só pagar não. Dá não. Hoje tem leis trabalhistas, graças a Deus, né? Hoje tem a segurança do trabalho, tem um montão de coisa aí que não pode fazer mais, naquela época podia fazer. Aí olha aqui, obviamente, essa é a primeira aplicação, a aplicação mais simples, né? E óbvio que depois os caras incrementaram, colocaram isso nas máquinas. Mas veja bem, isso aqui é um macaco hidráulico. Nós vamos fazer força aqui nessa barra, bem na pontinha, fazer um braço de alavanca. Vocês viram isso no primeiro ano, a primeira matéria do segundo ano, vocês viram esse braço de alavanca. Alguém vai fazer uma força aqui, ó. Blau. Aí, veja bem, essa força vai pressionar um êmbolo pequeno, aqui, ó. Aí, esse êmbolo vai causar um deslocamento no fluido e esse deslocamento vai causar uma força grande aqui nesse. Tá vendo como o diâmetro aumentou bastante? Então, obtive uma vantagem mecânica aqui. Essa vantagem mecânica ela depende da relação entre as áreas. Se a área for o dobro, a vantagem mecânica é o dobro. Certo? Se a área for 10 vezes, a vantagem mecânica também é de 10 vezes, tá? Lembra dessa ideia aqui? Quer ver? Vamos aplicar aqui, eu botei uma questão aqui do lado, para a gente poder aplicar esse conceito. Chega mais. Se você for na oficina mecânica, você vai ver os carros sendo erguidos lá nos elevadores. Tudo prensa hidráulica também. Elevador de prédio não, só elevador, naquele tipo de elevador lá que alcança, né, 2, 3 metros de altura aí. Elevador de prédio é por cabo mesmo. Se liga aqui. Ao utilizar um sistema de vasos comunicantes ideal, cujos diâmetros das seções transversais circulares valem 2 centímetros e 10 centímetros, se liga aí, respectivamente conforme a figura, é desejável elevar veículos a velocidade constante, cuja carga máxima seja de 4.000 kg, considerando a gravidade local igual a 10. E não, tem que ter muito fluido, Lubas. Tem que ter bastante fluido.
Aí ele veio aqui, a carga máxima que o elevador vai levantar, pode levantar aqui é 4.000 quilos. Aí ele falou assim, o módulo da força F em newtons necessário para levar essa carga máxima vale... Então, olha só, o cara vai colocar um objeto aqui que tem uma carga máxima de 4.000 quilogramas. Isso aqui em newtons, né? Se eu for transformar isso para peso, que é massa vezes gravidade, aí você faz 4.000 vezes 10, que vai dar 40.000 newtons. É isso que o cara tem que erguer, fazendo uma força aqui no êmbolo do lado de cá. Certo? Beleza. Esse é um claro esquema de prensa hidráulica. Essa força vai ter que causar um deslocamento. Esse deslocamento vai causar uma variação de pressão nesse lado. Essa variação de pressão vai ser distribuída, né, integralmente para todos os pontos do fluido, inclusive para esse ponto de cá. Como o diâmetro aqui é maior, o diâmetro aqui, né, não é que o carro vai caber no diâmetro de 10 centímetros. Né? A ideia... Deixa eu ver se eu consigo mostrar vocês para o lado de lá. Para aquela figurinha lá. A ideia é a seguinte, vai estar acoplado a uma plataforma aqui em cima. O diâmetro é 10 centímetros, mas não é que o carro vai caber em 10 centímetros, não vai caber isso. Tem a plataforma aqui em cima, tipo um elevador, e aí vai botar o carro aqui em cima da plataforma. Mas a força, a área que está causando força aqui é uma área de 10 centímetros de diâmetro, né? Que está na figura lá, segundo aquele exercício lá. Se liga aí. Show? Então nós vamos fazer uma aplicação da prensa hidráulica aqui, que vai ficar assim. Escolhi o pincel certo, vai ficar F1 A1 é igual a F2 A2. Super de boa para gravar. O que eu preciso agora? A força F1 é o que a gente quer saber, que é essa força aqui, ó. A força F2 eu já sei que são os 4.000, que é o peso do carro, né? O elevador vai ter que fazer uma força igual ao peso do carro, para poder manter ele pelo menos ali com velocidade constante, ou em repouso também. Para subir ou em velocidade constante ou em repouso, né? O clássico problema de equilíbrio. Aí, como é que eu encontro as áreas? Veja, se é uma área circular, aí a área calculada é assim, ó, π r ao quadrado, ou, se eu quiser com diâmetro, vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4. E eu tenho diâmetro. Aí eu vou colocar o valor da área aqui. Vamos calcular primeiro essas áreas. Vamos calcular aqui. A1 vai ser π vezes o diâmetro da área 1, 2 ao quadrado sobre 4. E A2 vai ser π vezes 10 ao quadrado sobre 4. Tá? Porque os diâmetros são aqui, ó, 2 e 10. Aí eu vou colocar isso tudo na fórmula. Do jeitinho que está aqui. Pessoal, vai multiplicar? Não vou, não. Vou fazer aqui, ó, sem multiplicar. Vai ficar F1, vai ficar A1 π 2 ao quadrado sobre 4. Igual F2. F2 são os 40.000 newtons. Dividido por π vezes 10 ao quadrado sobre 4. Aí veja bem, eu tenho tudo dos dois lados. Ó, eu tenho π aqui com π do outro lado, eu tenho 4 aqui com 4 do outro lado. Então agora é só continuar a linha de raciocínio. Vou trocar o pincel. Quando você coloca, como o raio é a metade do diâmetro, o Samuelzinho, o raio é a metade do diâmetro. Quando a gente eleva ele ao quadrado, aí fica d ao quadrado e 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Embaixo. Bom, deixa eu seguir, senão vai acabar a aula. Rapidinho. Então aqui vai ficar 40.000 vezes 2 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. Vou fazer esses quadrados aí. Com 4 em cima e 100 embaixo. Aí eu vou tirar esses dois zeros com 2 daqui. Vou fazer 4 vezes 4, 16. Mais 2 zeros. Newtons. Olha só. Olha a diferença aí entre a força aplicada numa área que é 40.000 e a outra que é 1.600. Show? Resposta, letra D de jeans. Na sequência, lindões, dessa semana eu vou postar a atividade com esse conteúdo aqui e, obviamente, o videozinho também, tá bom? Espero que vocês tenham uma excelente aula hoje, um excelente dia também, e a gente se vê na semana que vem, lindões. É isso aí mesmo, semana que vem. Tamo juntão, aquele abraço, bebês.
Tamo junto.